Você já parou para pensar? Quantas vezes você ajudou pessoas que sumiram depois de conseguir o que queriam? Quantas vezes você disse sim, mesmo quando estava exausto, só para não decepcionar ninguém? Quantas vezes você foi bom e no final foi tratado como descartável? Vivemos em uma sociedade que romantiza a bondade incondicional. Mas o que ninguém te conta é que ajudar demais pode ser a sua ruína. Maquiavel, um dos pensadores mais polêmicos da história, nos alertaria: o mundo não recompensa os bons. O mundo recompensa os fortes. Esse vídeo é para você que já cansou de ser o bonzinho. Para você que dá tudo e recebe pouco. Aqui, você vai descobrir o lado negro da bondade e por que parar de ajudar é, muitas vezes, o ato mais inteligente e libertador que você pode fazer. Não é sobre virar uma pessoa fria, é sobre virar uma pessoa respeitada. Ajudar é um ato nobre, mas quando você ajuda demais, você deixa de ser visto como nobre e passa a ser visto como ingênuo, fraco, manipulável. Sabe por quê? Porque no mundo real, a bondade sem limites não inspira gratidão, inspira abuso. Pessoas boas demais se tornam alvos. Elas carregam o fardo dos outros, acreditando que isso as torna especiais. Mas aos olhos de muitos, isso apenas as torna úteis até que deixem de ser. Você diz sim quando seu coração grita não. Você escuta desculpas vazias e finge acreditar. Você perdoa traições imperdoáveis, na esperança de manter a paz. Mas a verdade é cruel. Quem não impõe limites será questado até ser quebrado. Maquiavel observava isso no jogo do poder. Os que eram sempre justos, sempre leais, sempre bons, eram os primeiros a cair. Não porque o mundo é maligno por completo, mas porque a bondade que não exige respeito é invisível. E o mais traiçoeiro é que essa traição não vem de inimigos, vem de quem você mais ajudou. Vem de quem se aproveitou da sua luz para esconder as próprias sombras. E quando você finalmente acorda, eles dizem: você mudou. Mas não, você apenas parou de aceitar o inaceitável. Por que ajudar demais te enfraquece? No mundo real, ninguém valoriza o que é entregue de bandeja. É duro ouvir isso, mas é verdade. Quanto mais você se doa sem critério, sem filtro, mais as pessoas se acostumam com sua presença. Sua ajuda vira obrigação. Sua generosidade vira rotina. E aquilo que era um gesto bonito se transforma numa expectativa cruel. Ele sempre faz. Ela sempre está disponível. E quando você para, quando finalmente diz não, você vira o vilão. Pessoas que não têm limites acham que a sua ausência de limites é permanente. E pior, começam a te testar, te pedem favores maiores, te sobrecarregam emocionalmente e aos poucos você se sente culpado por ter coração. Maquiavel enxergava isso de forma clara. Ele dizia: ajude se for útil, nunca se for esperado. A expectativa mata o valor. A constância sem equilíbrio vira prisão. Ser sempre o que os outros precisam te impede de ser o que você mesmo precisa. Você entra num ciclo de entrega onde sua própria vontade desaparece. E aí chega o pior sintoma. Você começa a sentir raiva de si mesmo, por dizer sim de novo, por estar sempre cansado, por ter a agenda cheia de problemas que nem são seus. E essa raiva interna te enfraquece, porque ela consome a sua energia, a sua motivação, a sua autoestima. Quem ajuda demais sem equilíbrio não é bondoso, é vulnerável. E a vulnerabilidade constante num mundo competitivo é como andar com a armadura aberta em campo de batalha. Imagina a seguinte cena. João é aquele tipo de pessoa que todos procuram quando precisam. Ele ouve os desabafos, empresta dinheiro que nem tem, oferece carona, ajuda a resolver problemas no trabalho e ainda responde mensagens de madrugada com claro, pode contar comigo. Ele acha que isso faz dele alguém bom. E sim, ele é.
Mas com o tempo, ele começa a perceber um padrão. Ele some por um dia e ninguém pergunta se ele está bem. Ele diz não pela primeira vez e o outro responde: "Nossa, que egoísmo!" Ele precisa de ajuda e todos estão sem tempo. João começa a se sentir vazio, cansado, e começa a questionar: será que minha bondade só serve quando é conveniente para os outros? A verdade é que João não era amado pelo que ele é. Ele era apenas útil, e quando deixou de ser útil, virou descartável. Essa é a armadilha de ajudar demais. Você não percebe quando a ajuda deixa de ser um gesto e passa a ser uma moeda. E no mundo de Maquiavel, quem não entende o valor das próprias ações será sempre explorado por quem entende. Ajuda sem limite vira contrato invisível, onde você paga e o outro cobra mais. Você já percebeu como algumas pessoas sabem exatamente o que dizer para te prender? Elas não gritam, não ameaçam, elas apenas te fazem sentir culpado por não ser suficiente. Esse é o tipo mais sutil e mais perigoso de manipulação emocional. Não se trata de palavras diretas, é no olhar triste, no "poxa, eu só tenho você", no famoso "ninguém me entende como você". Elas não pedem ajuda, elas fazem você se sentir obrigado a oferecer. E quando você começa a resistir, vêm as frases cortantes. Você mudou? Antes você era mais presente. Não esperava isso de você. Tudo cuidadosamente planejado para acionar um gatilho: a culpa. Pessoas manipuladoras sabem que você tem empatia, sabem que você odeia decepcionar, sabem que você prefere se machucar do que deixar alguém sem resposta. E é exatamente isso que elas usam contra você. Maquiavel não falava em empatia, falava em interesses. Segundo ele, quem não entende os interesses por trás das relações será usado como peça em jogos que nem sabe que está jogando. Você precisa aprender a identificar esses padrões. Porque quanto mais você cede, mais o outro exige. Quanto mais você tenta agradar, mais se afasta de si mesmo. E no fim, o que sobra? Cansaço, ressentimento, silêncio. A manipulação emocional é traiçoeira porque te faz acreditar que está fazendo o certo, enquanto lentamente você está se anulando. Quem te ama de verdade, respeita seus limites. Quem te manipula, testa até onde você aguenta quebrar. Imagina a história de Clara. Clara sempre foi aquela parceira dedicada. Ela fazia de tudo para manter o relacionamento em paz. Abriu mão de amizades, cancelou compromissos, silenciou suas vontades. Tudo para não criar conflito com Lucas. No começo, ele parecia grato, mas com o tempo, a gratidão virou exigência. Cada não que Clara dizia, mesmo os mais pequenos, era recebido com um silêncio frio. Uma mudança no tom, um olhar decepcionado. E então vinham as frases envenenadas. "Nossa, você não é mais a mesma. Antes você se importava mais. Se fosse ao contrário, eu faria por você." Clara começava a duvidar de si mesma. Ela pensava: talvez eu esteja sendo egoísta. E voltava a ceder, mais uma vez, e mais uma. Mas cada concessão só fazia com que Lucas exigisse mais. A cada ajuda dada por amor, ele respondia com controle, com culpa, com chantagem emocional. E o que antes era um relacionamento, virou uma prisão sem correntes. Até que um dia, olhando no espelho, Clara percebeu. Ela estava desaparecendo dentro da própria vida. Ela deixou de ser companheira para virar suporte emocional de alguém que nunca pensou em retribuir. A manipulação emocional não grita, ela sussurra. E o mais perigoso é que você só percebe quando já se perdeu demais. No mundo de Maquiavel, quem não impõe limites desaparece. As pessoas não te tratam como você é, elas te tratam como você permite ser tratado. E toda vez que você se cala diante de um desrespeito, toda vez que ajuda quem só te procura por interesse, toda vez que sorri enquanto está em pedaços, você não está sendo gentil,
Você está ensinando os outros a te ignorar. Maquiavel não era contra a bondade. Ele era contra a fraqueza disfarçada de bondade. Por isso, ele escreveu: é melhor ser temido do que amado se não se pode ser ambos. Em outras palavras, respeito vem antes do afeto. Quando você impõe limites claros, você diz não sem se justificar. Você escolhe com quem gastar seu tempo e energia. Você se afasta de quem ultrapassa seus valores. Isso não te torna frio. Isso te torna coerente. E coerência assusta. Assusta quem estava acostumado com a sua entrega incondicional. Assusta quem achava que podia te usar sem consequências. Porque a verdade é: quem se respeita incomoda quem não sabe respeitar ninguém. Num mundo que lucra com a sua culpa, dizer basta é um ato de poder. Você pode continuar sendo uma pessoa boa, mas agora com força, com clareza, com consciência de que a ajuda só tem valor quando vem acompanhada de limites. Pessoas boas com limites mudam o mundo. Pessoas boas sem limites são usadas por ele. A partir de hoje, pratique o seguinte: antes de ajudar, pergunte: essa pessoa faria o mesmo por mim? Estabeleça limites claros: tempo, energia e disponibilidade. Nunca ajude por culpa, ajude por escolha. Treine seu controle emocional. Nem toda dor do outro é sua responsabilidade. E lembre-se, poder pessoal começa quando você para de ser acessível para todo mundo. O lado negro do bem não está em ajudar, está em ajudar quem não valoriza. Maquiavel te ensinaria: seja bom, mas nunca burro. Pare de se sacrificar por pessoas que não fariam o mesmo por você. Seu tempo é sagrado, sua energia é valiosa, e sua bondade deve ser um privilégio, não um presente para qualquer um. Dê-me 8 minutos todos os dias, e eu o treinarei para que o mundo nunca mais o controle.